E se um simples ato de fé te colocasse em risco de morte? E se orar a Deus em silêncio te custasse tudo? Não estamos falando de grandes gestos públicos, nem de pregações em praças ou protestos religiosos. Apenas uma oração, feita em um quarto, com a janela aberta, de joelhos como sempre foi. Agora imagine que esse simples ato de fé fosse proibido, que dobrar os joelhos diante de Deus se tornasse um crime. Que o silêncio da sua oração fosse mais perigoso que 1000 palavras. Foi exatamente isso que Daniel enfrentou. Ele não levantou a voz, não desafiou o rei com discursos. Ele apenas orou. Mas naquela cultura de vaidade, orgulho e adoração ao poder humano, orar era um ato de rebeldia. A pergunta é: e se fosse com você? Você continuaria orando, sabendo que pode perder tudo? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes e desafiadoras de toda a Bíblia. A história de Daniel, um homem cuja fé era tão firme que ele preferiu enfrentar os dentes de leões famintos a romper sua comunhão com Deus. Num mundo onde compromissos são facilmente quebrados por medo ou conveniência, Daniel se destacou por sua lealdade inabalável ao Senhor. Ele não negociou sua devoção, não escondeu sua fé e não cedeu à pressão de um império inteiro. Mesmo diante da ameaça de morte, ele escolheu continuar orando como sempre fazia, não por rebeldia, mas por amor. E é por isso que essa história resiste ao tempo, porque nos lembra que, mesmo em meio ao medo, à perseguição ou ao silêncio da cova, Deus permanece presente. E a fidelidade, mesmo solitária, nunca passa despercebida diante do céu. Uma história sobre fé inabalável, fidelidade em meio à perseguição e um livramento que até hoje desafia a lógica humana. Pai, Daniel era um jovem judeu que havia sido levado cativo para a Babilônia durante o exílio. Mesmo vivendo em uma terra estrangeira, entre reis e costumes pagãos, ele se destacou por sua sabedoria, integridade e temor a Deus. Agora, sob o reinado de Dario, Daniel já era um homem experiente, respeitado por sua excelência e elevado a uma das mais altas posições no reino. Mas sua fidelidade a Deus incomodava os outros governadores e príncipes. Tomados por inveja, sabiam que não encontrariam falhas administrativas em Daniel. Então decidiram atacar sua fé. Jamais encontraremos algo contra este Daniel, a menos que seja relacionado à lei do Deus dele. Criaram uma armadilha. Convenceram o rei Dario a assinar um decreto que proibia qualquer oração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias, a ser lançado na cova dos leões. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Mesmo sabendo do perigo, ele subiu até seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Por parte de Daniel, a comunhão com Deus era mais importante que a própria vida. Ele foi visto, denunciado. E agora, mesmo contra a vontade, o rei Dario se viu obrigado a cumprir a lei. O momento chegou. O rei, triste e angustiado, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi lançado na cova. A pedra foi colocada sobre a entrada, selada com um selo real. E a noite caiu. Mas não só sobre a cova. A noite caiu, mas não apenas sobre a cidade. Ela caiu pesadamente sobre o coração do rei Dario. Embora cercado de riqueza, guardas e conforto, o rei não encontrou paz. Recusou o banquete, dispensou os músicos. O palácio
antes cheio de festas e risos, ficou em silêncio. Nenhuma comida lhe desceu à garganta, nenhuma melodia acalmou sua alma. Ele simplesmente não conseguia dormir. I imagined Daniel, o servo fiel, justo e irrepreensível, sendo lançado em uma cova de leões. O atormentava. Seu coração estava dividido entre o peso da lei e o peso da consciência. Aquela foi uma noite longa, escura, silenciosa. Uma noite em que o rei percebeu que o trono pode dar poder, mas não traz paz quando a justiça é traída. Aman-Hezar. Dario correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pode o teu Deus te livrar dos leões. E então a voz de Daniel ecoou de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. O rei se alegrou profundamente. Daniel foi retirado da cova sem um arranhão sequer, porque confiara em seu Deus. Os homens que haviam conspirado contra Daniel foram punidos, e o rei Dario proclamou um decreto que todos tremam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino jamais será destruído. A história de Daniel é mais do que um milagre antigo registrado nas páginas da Bíblia. Ela é um chamado atemporal, um espelho da nossa fé, um lembrete de que, mesmo em um mundo hostil à verdade, é possível permanecer firme, fiel e inabalável. Não se trata apenas de um homem salvo de leões, mas de um coração que escolheu honrar a Deus acima de qualquer decreto, acima da cultura, acima até do próprio instinto de sobrevivência. Daniel nos ensina que a fé verdadeira não é moldada pela conveniência, mas pela convicção, que integridade ainda importa, que orar mesmo em silêncio pode ser o ato mais revolucionário de todos. E mais do que isso, nos mostra que o Deus que livrou Daniel continua o mesmo hoje. Ele ainda fecha bocas de leões, responde orações e honra aqueles que o honram. Essa história não terminou no passado. Ela continua. Cada vez que alguém escolhe permanecer fiel, mesmo quando tudo diz para desistir. É uma chamada à coragem. É um lembrete de que, mesmo em tempos hostis, a fidelidade a Deus vale a pena. Você pode não enfrentar uma cova literal, mas talvez esteja cercado de pressões, ameaças, críticas ou medos que querem silenciar sua fé. Mas o mesmo Deus que livrou Daniel ainda fecha a boca dos leões hoje. Se essa história falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Aqui, as histórias da Bíblia ganham vida, fé e propósito.